Em pronunciamento pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins rebateu as alegações de que uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional seria anulada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O jurista declarou: pela Constituição, o Supremo não pode fazer nada. Ives Gandra Martins explicou que as únicas situações em que o Supremo Tribunal Federal poderia reverter uma PEC aprovada pelo Congresso Nacional são as hipóteses em que uma tal alteração legislativa atingisse uma cláusula pétrea da Constituição, a forma federativa do Estado, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. Gandra disse: são as únicas 4 hipóteses em que o Supremo teria que declarar uma PEC inconstitucional. Qualquer outra emenda pode ser feita na Constituição. O jurista prosseguiu: uma anistia, se for feita pelo Congresso, é evidente que o Supremo certamente respeitará, até porque quem tem o poder de legislar não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Ives Gandra Martins apontou que, como já há assinaturas suficientes, o presidente da Câmara tem que encaminhar a PEC e disse: a meu ver, se nós tivermos a anistia, nós teremos a pacificação nacional, deixará o país de ser alimentado pelo ódio. O jurista disse acreditar que, aprovada a anistia, os poderes poderiam voltar a ser harmônicos e independentes, com o judiciário retomando seu papel e deixando de se imiscuir nas atribuições dos outros poderes. Ele lembrou: há uma tradição de anistia neste país que mostra a grandiosidade, a grandeza daqueles que governam. Ives Gandra Martins disse que, em seu entendimento, se aprovada a anistia, os poderes voltarão a ser independentes. Ele disse: não haverá mais essa tensão entre os poderes. Nós teremos a pacificação nacional e voltaremos a poder, num momento de turbulência mundial, pensar num país grande, um Brasil que possa navegar nas águas turbulentas da atualidade, onde efetivamente as próprias grandes nações estão em dificuldades de encontrar um denominador comum. O Brasil poderia aproveitar oportunidades que surgirão quando as tarifas atingirem grandes concorrentes nossos e nós não tivermos uma tarifa nesses que estão importando dos nossos concorrentes. Precisamos da pacificação para o Brasil crescer. Vai ser bom para todos. Vai ser bom para o governo federal, vai ser bom para os governos estaduais, vai ser bom para o Supremo, que não viverá nessa permanente tensão. A imagem do Supremo no exterior. Não haverá essa queda de credibilidade do próprio Supremo que tem ocorrido em todas as pesquisas que têm sido feitas. O jurista afirmou: eu entendo que a grande pacificação nacional começaria se nós tivéssemos a anistia e fosse respeitada por todos. Caso contrário, teremos a violação da Constituição. O pior seria se ela viesse por parte de quem teria que ser guardião da Constituição. Ele acrescentou: tenho esperança que seja aprovada e que o Brasil entre agora numa rota de pacificação e de crescimento e não de grupos que se alimentam do ódio para se manter no poder. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi,
o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. De rigor, com obtenção de 257 assinaturas para que se possa apresentar e discutir uma PEC, um projeto de emenda constitucional, se ela vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional, muitos estão dizendo que o Supremo iria impedir. Pela Constituição, o Supremo não pode fazer nada. Eu vou ler quais são as hipóteses em que o Supremo pode impedir uma emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Parágrafo 4º do artigo 60 tem a seguinte redação: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Emenda que quisesse eliminar a federação não poderia ser aprovada. A separação de poderes, um poder invadir a competência do outro. Os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. São as únicas 4 hipóteses em que uma emenda constitucional que tendesse a abolir
essas 4 hipóteses, o Supremo teria que declarar inconstitucional. Qualquer outra emenda pode ser feita na Constituição. Não há cláusula pétrea para qualquer outra emenda. Uma anistia, se for feita pelo Congresso, preserva-se separação de poderes, porque é o Congresso que está sendo. É evidente, o Supremo certamente respeitará, até porque quem tem o poder de legislar não é o Supremo, é o Congresso Nacional. E para apresentar uma PEC já há assinaturas suficientes. O presidente da Câmara tem que encaminhar o mínimo de assinaturas para apresentar, que é 257, segundo o que eu li na sexta-feira. O que vale dizer, apresentada a anistia, vai se discutir se consegue ou não os 308 votos e depois os 60% também no Senado Federal. No meu ver, se nós tivermos a anistia, nós teremos a pacificação nacional. Deixará o país de ser alimentado pelo ódio. Os poderes voltarão a ser harmônicos e independentes, sem um invadir a competência do outro. Nós teremos o Poder Judiciário voltando a ser o que era na época de Moreira Alves e Oscar Correia, que os ministros são competentes, bons juristas, mas não tem poder político. Isso pertence aos representantes do povo, que, segundo o artigo 1º, só podem ser os do Legislativo e do Executivo. Então, a meu ver, a esta altura, que eles estão alegando, não adianta, porque se for o Supremo, ele é o guardião da Constituição, ele vai respeitar o artigo 60, parágrafo 4, até pela qualidade dos ministros que aí estão. Essa é a razão pela qual eu entendo que anistia, em primeiro lugar, de pessoas que estavam armadas de estilingue. Não é que golpe de Estado com estilingue. Fizeram uma declaração à baderna, como o PT e o MST fizeram no governo do Michel Temer, ele perdoou a todos. Como em Aragaças, Jacareacanga, militares da FAB fizeram contra o Juscelino e ele anistiou a todos. Há uma tradição de anistia nesse país que mostra a grandiosidade, a grandeza daqueles que governam. A meu ver, se for aprovada a anistia, eu acho que, em primeiro lugar, os poderes voltam a ser harmônicos e independentes. Não haverá mais essa tensão entre os poderes. Nós teremos a pacificação nacional e voltaremos a poder, num momento de turbulência mundial, a pensar num Brasil grande, um Brasil que possa navegar nas águas turbulentas da atualidade, onde efetivamente as próprias grandes nações estão em dificuldades de encontrar um denominador comum. O Brasil poderia aproveitar oportunidades que surgirão quando as tarifas atingirem grandes concorrentes nossos e nós não tivermos uma tarifa nesses que estão importando dos nossos concorrentes. Precisamos da pacificação para o Brasil crescer. Vai ser bom para todos, vai ser bom para o governo federal, vai ser bom para os governos estaduais, vai ser bom para o Supremo, que não viverá nessa permanente tensão. A imagem do Supremo no exterior, não haverá essa queda de credibilidade do próprio Supremo, que tenha ocorrido em todas as pesquisas que têm sido feitas, que são grandes juristas e merecem o respeito da nação. Por essa razão, eu entendo que a grande pacificação nacional começaria se nós tivéssemos a anistia e fosse respeitada por todos. Que, caso contrário, teremos a violação da Constituição. O pior seria se ela viesse por parte de quem teria que ser guardião da Constituição, algo que eu não creio, porque sei perfeitamente da qualidade dos ministros da Suprema Corte. Tenho esperança que seja aprovada
e que o Brasil entre agora numa rota de pacificação e de crescimento, e não de grupos que se alimentam do ódio para se manter no poder.